Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus sempre, mais um grande dia. Hoje já é uma terça-feira que já está praticamente quase que se encerrando, mas foi um dia de muitas bênçãos, muita felicidade, muita prosperidade, muitas adversidades também que se vêm. Lógico, isso é natural do ser humano, passar pelas suas lutas, pelas suas guerras, pelas suas batalhas, mas com uma certeza que Deus está em nosso favor, sempre conosco, caminhando, nos dando a visão, a direção e a capacitação, o poder, a honra e a glória e a vitória que vem dele, porque ele é poderoso para isso e muito mais. E quanto mais dermos a Deus o que ele deseja, que assim nós o façamos, dando o nosso coração em primeiro lugar, como já lemos em Provérbios, o que deve guardar nosso coração, buscar essa sabedoria, esse conhecimento. E aqui está mais advertências em Provérbios 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. E assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. E ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Olha só como que realmente isso é sério. Como pessoas, como aqui a Bíblia fala da mulher imoral, como ela não conhece nem o seu próprio caminho, não enxerga a vereda da vida. E quanto isso realmente acontece nesse mundo, quantas pessoas são enganadas, iludidas, com tantas situações tão, aos olhos humanos, parece ser algo tão fantástico, tão maravilhoso, tão mais fácil, tão bem mais aproveitoso naquele momento. Mas como nós falamos, tudo que vem fácil vai embora fácil. Aquilo que tem, como está aqui, que parece que é mais suave que o azeite, mas no final é amargo como fel. Uma espada que está afiada com dois gumes e os seus pés descem para a morte. Olha só, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Aí no 7, agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue os outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam à custa dos seus esforços. No final da vida você gemerá com a sua carne e o seu corpo desgastado. E você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Olha só como no final de uma vida não tem mais o que se fazer. Ou ouve agora, ou dá atenção agora, ou no final de uma vida, como isso vai acontecer, como vai odiar, como vai realmente deixar o coração cheio de amargura, sentimentos. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam no seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, e alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague com os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Olha as perguntas que tem nesses provérbios. Por que, meu filho, ser desencaminhado por uma mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos.
As maldades do ímpio o prende e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado e certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Como são provérbios realmente fantásticos, que nos fazem realmente enxergar o quanto podemos andar de forma errada, equivocada, pensando fazer aquilo que é certo e agir de forma errada, pois o Senhor vê os caminhos do homem e examina os seus passos. As maldades do ímpio prende e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado e certamente morrerá, como o próprio Sansão, como ele foi se enlaçando com a mulher imoral, como ele foi sendo roubado, sendo enganado, sendo iludido. E a Bíblia ela fala, deixa clara realmente tudo que pode estar ao nosso redor acontecendo, para que possamos despertar e enxergar e ver o que não estamos conseguindo enxergar. Aqui em Provérbios 6 a mesma coisa: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como uma gazela se livra do caçador, como uma ave do laço que a pode prender. Então, realmente, você jamais ficar ali agora se lastimando, se lamuriando, por que agiu. Vá lá, se humilhe, não se entregue ao sono, não procure descansar. Olha vocês, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão. Na época da colheita, junta o seu alimento. E até quando você ficará deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, e tem no coração o propósito de enganar. Olha só os sinais, as características das pessoas que são maldosas, como a Bíblia ela relata e fala realmente como isso você pode ver, como isso acontece de verdade com muitas pessoas. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído de forma irremediável. Então não haverá como realmente ter um remédio ou uma situação para poder realmente consertar essa situação, que será um golpe só, será realmente destruído de forma irremediável. E as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A 7ª coisa, Deus, ele odeia, ele detesta, aliás. Ele detesta as situações que aqueles que provocam discórdia entre os irmãos. E aí vai as advertências, e Provérbios é muito forte com relação às advertências do nosso caminho, nosso caminhar, nosso falar, nosso pensar. E aqui está, mais uma vez: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, não abandone o ensino da sua mãe, amarre-o sempre junto ao coração, ate ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. De repente, uma disciplina parece que não é tão boa naquele momento, mas como Deus ama, Ele repreende, Ele disciplina aquele que o ama. Naquele momento parece que não é de bom grado, mas depois você verá realmente o porquê
situações como essa aconteceram, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, ela vai iluminar o seu caminho. As advertências, a disciplina são um caminho que conduz à vida. Elas o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça. Não se deixe você realmente ser roubado, ser saqueado por alguma situação, alguma adversidade como essa, porque ela vai caçar vidas que são preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo ou ficará impuro naquele momento. Quantas situações, pessoas acham que ninguém está vendo, ninguém viu, mas pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim então acontece com quem se deita com a mulher alheia, que ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Não é desprezado. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou. Embora isso lhe custe tudo que tem em casa, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonhas, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar, e não aceitará nenhuma compensação, pois os melhores presentes não o acalmarão. Isso realmente é algo forma literal. O homem jamais aceita ser traído. É a palavra, está aqui. Não aceita nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Mas quantos estão sem juízo e fazem o mesmo? Então isso é algo real no nosso mundo que acontece desde a antiguidade. Isso sempre ocorreu, sempre aconteceu. Pessoas que cometem toda forma de injustiça, de maldade, de erro, de engano. E nós que estamos ouvindo diariamente a sua palavra, precisamos estar atentos para que jamais possamos ser roubados, ser saqueados, ser envergonhados ou destruídos. Que essa palavra ela possa falar com você, ao seu coração, à sua alma, que haja sempre o despertar para qualquer circunstância, para qualquer situação, e que nada impeça que você possa viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito o seu dia de hoje, que foi uma terça-feira abençoada, que amanhã seja uma quarta-feira maravilhosa, amanhã praticamente o penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro, e na quinta-feira, dia 31 de dezembro, o último dia do ano, e com uma certeza que esse ano que passou, está passando, está finalizando, será um ano de muitas lembranças, um ano inesquecível, com muito aprendizado, com muitas dores, enfim, situações que precisamos aprender com cada momento, a cada instante. Em nome de Jesus, amém? Papai amado, mais uma vez, então quero pedir neste momento a tua bênção sobre cada um que está ouvindo, vai ouvir, vai estar orando, compartilhando conosco essa mensagem, que a tua presença venha reinar sobre a sua casa, sobre a sua família, e que nada, nem o mal tenha o poder de impedir a sua vitória e as suas conquistas. Que assim então o Senhor venha se cumprir sobre cada um, meu Pai, de forma especial, que eles possam sempre entender, compreender a tua voz e a tua palavra, e que teu Espírito Santo se revele e fale de forma muito profunda em cada alma, em cada coração. Assim eu peço, dê a noite do justo, o sono do justo, meu Pai, que eles sejam altamente abençoados, recompensados pela fé, em nome de Jesus. Amém? O que precisar, pode contar conosco, sendo nossas orações, em nome do Senhor Jesus.